Graça e paz. Queria falar hoje sobre o fator surpresa de quem sabe esperar. Quem aprende a esperar, às vezes vai se deparar com um fator surpresa na vida. Porque às vezes o nosso Deus, ele nos surpreende com coisas que a gente não pediu, coisas que a gente pediu, mas ele respondeu de uma forma melhor, maior, etc. As orações lá na China, elas seguem de perto o padrão da oração do Pai Nosso. O Pai Nosso ensinado por Jesus. E a igreja na China, ela cresceu muito junto às classes mais baixas. E quando os irmãos chineses pedem pelo pão nosso de cada dia e livra-nos do mal, eles estão querendo dizer literalmente isso. Literalmente isso, pela incerteza do pão de cada dia que eles não têm, lá nas classes mais baixas, e a perseguição do Estado por serem cristãos. Então, quando eles estão orando, estão pedindo literalmente isso. Cristãos na China oram, por exemplo, pelos chefes de governo, irmãos, mas nunca oram pela mudança de governo, mesmo sendo perseguidos. Então, eles oram agradecendo a Deus pela graça de hoje, pedindo proteção para o amanhã. Os que estão presos, porque são muitos crentes presos na China, não pedem oração para serem livres, mas pedem, por favor, que orem para que eles tenham coragem e força para testemunhar sem medo lá dentro da prisão e de não perder a fé. O escritor John Bailey, ele orava pedindo a Deus para ele utilizar todas as circunstâncias da vida dele para produzir os frutos da santidade e não os frutos do pecado. Ele dizia assim, que eu use a decepção como matéria-prima da paciência, que eu use o sucesso como matéria-prima da gratidão, que eu use a tribulação como matéria-prima da paciência, que eu use o perigo como matéria-prima da coragem, que eu use a censura como matéria-prima do sofrimento prolongado, que eu use os elogios como matéria-prima da humildade, que eu use os prazeres como matéria-prima da temperança, que eu use a dor como matéria-prima da resistência. Assim orava John Bailey. Então, por causa da minha natureza humana egoísta, eu tenho a tendência de orar pedindo sucesso, resultados felizes e ajuda nas dificuldades. Mas nas bem-aventuranças, preste bem atenção, Jesus chama bem-aventurados aqueles que provam, vivem exatamente o oposto àquilo que a gente quer, felicidade, não quer ter dificuldade, quer ter sempre sucesso. Jesus está falando nas bem-aventuranças do oposto. Da pobreza, de quem chora, de quem sente fome, de quem são perseguidos. Será que a minha fé sobreviveria se eu fosse vítima de uma doença degenerativa, ou perdesse a minha casa, ou acabasse na prisão por causa da minha fé? Será que ela resistiria? Será que humildemente eu deixaria que o Espírito Santo cumprisse em mim os propósitos de Deus, mesmo por meio de coisas tão indesejadas, de sofrimentos? No livro Orações dos Mártires, que conta orações reais de mártires desde o ano 107. Então esse livro ele começa a contar desde o ano 107 e começa com Inácio de Antioquia. E esse livro foi até 1980, com o arcebispo Oscar Romero. A gente fica chocado que pouquíssimos deles, lá do ano 107 a 1980, oravam pedindo a libertação.
enquanto os leões rugiam, gladiadores afiavam as espadas, para eles serem martirizados no Coliseu de Roma. Ou no caso de Romero, em 1980, assassinos prendiam pentes de bala às suas armas para atirar nele. Os mártires oravam pela família que deixavam para trás, pela firmeza na fé e pela força para suportar a morte sem dar vexames. Alguns agradeciam a Deus pelo privilégio de sofrer, por serem considerados dignos desse sofrimento. Alguns perdoavam os perseguidores. Assim como Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem. E pouquíssimos pediram um milagre. Então, quando a gente sabe esperar, a gente é surpreendido. Surpreendido por pessoas como essas. Irmãos chineses e o livro dos mártires, das orações dos mártires, que nos contam orações belíssimas de pessoas que souberam esperar. E no meio dessa espera, tiraram forças nas orações. E as orações, irmãos, eram só: não me deixa fracassar, Senhor. Não me deixa dar vexame na hora fatal. Na hora fatal. Será que a gente pode pensar nisso e tentar orar para que Deus nos guarde da hora da tentação, da hora da dificuldade, na hora em que a gente fica na encruzilhada e alguém pergunta: aqui vai ter que negar o Senhor. Nega, se dá bem. Se diz sim para o Senhor, vai se dar mal. E aí? Vamos pensar nisso aí e orar pedindo misericórdia de Deus sobre nossas vidas.